é a chamada pauta de costumes. É uma coisa até que fica às vezes até um pouco enjoada, porque os conservadores falam muito repetidamente da pauta de costumes. Bolsonaristas, gente do próprio movimento, enfim, toda a direita brasileira fala muito de pauta de costumes. Não é um fato, porque eu não estou inventando isso, estou falando uma coisa que se fala, pauta de costumes, conservadorismo, família, etc, etc. Nessa defesa que se faz da pauta de costumes, é muito frequente que se acuse os progressistas de uma série de maldades, que os progressistas estariam aí, né, pervertendo os costumes da sociedade, que eles querem impor uma certa agenda, uma agenda trans, uma agenda queer, uma agenda, enfim, uma agenda de costumes progressistas que deveria ser resistido pela população, porque os valores da população não se coadunam com os valores dessa agenda. Essa é a linha, né, mestra que se costuma defender quando se entra nessas pautas. O que ocorre, no entanto, e que a gente vê, e que é uma coisa muito comum, quando você tem qualquer controvérsia que envolve Estado de Israel, Irã, países árabes, países muçulmanos em geral, e as ditas democracias ocidentais, o que você vê? Você vê que esses mesmos conservadores, que tanto são eloquentes em falar da pauta de costume, na realidade, defendem o contrário daquilo que apregoam. Eu me lembro, isso foi um fato assim, que me deixou muito impressionado quando eu vi na época, que era o seguinte, um bolsonarista, não sei se era a Carla Zambelli, acho que foi a Carla Zambelli, ou foi o Nicolas, um deles, que compartilhou um meme, né, um card, dizendo basicamente o seguinte, que nos países muçulmanos os homossexuais eles são perseguidos e que em Israel há parada gay. E que essa é uma das razões pelas quais se deve defender Israel no atual conflito. E eu vi esse card. E eu vi esse card sendo compartilhado por pessoas da direita, defensores dos costumes e coisa e tal. E aí, assim, automaticamente eu pensei, mas peraí, se ter uma parada gay é uma coisa boa, por que os caras ficam falando tanto da parada gay que tem aqui no Brasil? Qual o problema com a parada gay no Brasil? Ah, mas usa dinheiro público. Uai, mas você tem absoluta certeza que em Israel não tem 1 centavo do dinheiro público na parada gay deles? Qual o problema de ter parada gay no Brasil? Porque assim, uma coisa é você ser um liberal progressista pró-Estados Unidos. Essa é uma perspectiva, né? E aí a perspectiva ela é mais coerente. Porque qual é a perspectiva? Eu sou progressista, eu quero saber dessa agenda de costumes, essa é a minha agenda, e nos países que têm essa agenda, os países que têm essa agenda estão certos. Então eu sou generoso para com a avaliação moral da conduta desses países, dos governos desses países. Essa é uma linha de pensamento. Mas essa não é a linha de pensamento dos conservadores. Os conservadores têm uma outra linha de pensamento. Então, na realidade, eles estão sendo incoerentes. A grande verdade é o seguinte: na hora que chegam os conflitos políticos reais, né, que opõem nações, que opõem projetos de poder, que opõem projetos de expansão, né, colonial, quando tem os conflitos verdadeiros, aí as pessoas se alinham de acordo com as suas verdadeiras plataformas, com as suas verdadeiras pautas. Todas essas questões de costume se tornam muito secundárias. Porque, assim, se para o conservador brasileiro isso fosse a coisa mais importante do mundo, eles deveriam olhar os países muçulmanos e aplaudi-los. Porque eles são países em que há muito mais combate a qualquer pauta de costumes progressista do que qualquer outro país. Ou, por exemplo, olhar para a Rússia. Né? Não vamos nem falar dos muçulmanos, vamos lá para falar da Rússia. Olhar para a Rússia de Putin, que efetivamente implementou uma série de leis contra essas pautas, contra a manifestação gay, etc., e aplaudir. Mas não é isso que acontece. Nunca é isto que acontece. Então, na prática, o que é que você tem realmente? O que você tem é uma pauta superficial de costumes, que serve para você angariar voto de uma população que está perdida e que quer, enfim, ver alguém que defenda os seus valores. Pauta esta, detalhe importante, que é sempre derrotada nos países ocidentais. Você olha o caminho que os países ocidentais, a trajetória que os países ocidentais tiveram nas últimas décadas,
E mesmo nessas últimas 2 décadas no Brasil, ou 3 décadas no Brasil, ou seja, as 2 ou 3 décadas em que se pode falar que existe uma direita brasileira, e você percebe que a pauta de costumes no Brasil e em outros países ocidentais que estão em voga, o mesmo fenômeno do surgimento da direita e tudo mais, é sempre derrotada. Ela sempre perde. As pessoas sempre estão perdendo, elas nunca estão conseguindo fazer absolutamente nada, os progressistas sempre estão avançando. É muito nítido, é visível que os costumes das pessoas se tornam cada vez mais flexíveis e cada vez mais progressistas, essa é a verdade. As pessoas hoje no Brasil, as gerações atuais de 20 anos, 25 anos, 17 anos, 18 anos, são mais progressistas do que a geração de 50, de 60. Então é um sinal de que há uma agenda que está avançando, ela não está sendo contida, ela não está sendo revertida, ao contrário, a agenda está avançando. Então você vê muito alarde em torno dessas pautas e as pessoas sempre vão perdendo. E os países que resistem a isso efetivamente são considerados imorais e são olhados com desprezo e com ódio e com raiva. Porque, mas aí não pode. Quer dizer, o Putin estabelecer uma lei que proíbe manifestações políticas em prol da causa LGBT, não pode, porque ele mas não pode proibir, mas tem que fazer de um outro jeito, do que assim não dá, e não sei o quê. Como não dá? Não dá por quê? Por que não dá? Por que não pode? Então, tudo bem, então abrace logo os seus valores, diga, ó, eu não ligo para isso, agora, na verdade, é que eu sou um progressista, eu acho que essas pautas todas são bem-vindas, a gente tem que ser tolerante com todo mundo e pronto. E aguarde a sociedade ir se transformando aos poucos. Agora, essa ambiguidade, cara, essa ambivalência que está sempre, sempre na mentalidade dos conservadores ocidentais, é uma coisa assim que me chama atenção para a sua hipocrisia, entendeu? Isso sem falar das informações históricas, todas erradas, da visão completamente distorcida, sem nuance que tem, enfim. Mas você ficou você tá mudo para mim. Eu diminui. Agora eu posso falar? O senhor está preparado para a Claro, resposta? pode falar. Eu acho que muito do que é falado dessa... porque lá em Israel tem parada gay, na verdade, é sempre uma resposta aos... você vai estar demonstrando a hipocrisia dos liberais nisso, né? Dos progressistas, no caso. Porque eles têm uma agenda muito forte LGBT e eles, por exemplo, defendem Hamas. Que eu não sei se eles aceitam muito bem esse tipo de coisa lá. Mas a hipocrisia é dupla. É duplo, mas acho que acaba se perdendo nisso deles. Não, Israel é bom porque tem parada gay, Israel é bom porque blá blá blá. Israel é bom porque é um país civilizado no meio do monte de bárbaro lá naquele lugar. Essa é a minha opinião. Sua opinião é racista. Mas é verdade. É a verdade. Racista. É a verdade, professor. Uma opinião racista. E quanto ao Irã, professor, aquele rapaz lá que você falou o nome, Ayatollah, é um cara que, por culpa dele, inclusive, eu acho, porque ele financia vários células terroristas no mundo, que inclusive prejudicam o próprio povo árabe. Gaza não existe mais, Palestina não existe mais por causa dele. Ele que financiou Hamas, não é? Veja, eu estou errado? A presença de Israel ali como força de ocupação precede o surgimento do Hamas. Hamas nem existia. A principal força de oposição a Israel não era o Hamas, era o Fatah, que era uma força secular. A base ideológica do Fatah era tão secular que era marxista. Não era fundamentalismo religioso, não era islamismo político, era marxista. O Yasser Arafat era um marxista árabe, como houve vários marxistas árabes que se insurgiram em armas contra Israel. Então, esse é o primeiro fato. Então, assim, esse é o primeiro fato. Segundo fato aí, quando você diz que Israel é um país civilizado e o resto daquelas pessoas todas são bárbaras e é todo mundo de bárbaro e ele é civilizado. E eu falo que é só uma opinião racista, essa é uma opinião racista. Mas é racista mesmo. É racista. Acho que o Brasil é um povo bárbaro. Mas aí é o seu país. Mas aí é o seu país. Você pode se esculhambar. É a mesma coisa que eu dizer que baiano é tudo ladrão. Eu posso chegar e falar que baiano é tudo ladrão. Eu Carioca sou baiano, é bom de ladrão, não sei, isso é uma coisa.
Outra coisa é vir um estrangeiro. Não, outra coisa é vir um estrangeiro no Brasil dizer vocês todos são bárbaros, é tudo ladrão, não sei o quê. Isso Professor, é uma posição. professor. Não. Isso é uma posição muito professor. complicada. E quando se fala em Palestina, vamos lá. Quando se fala em Palestina, você está falando de uma causa, primeiro, que não é necessariamente defendida só por fundamentalistas religiosos. Essa é uma visão completamente falsa da questão. O Hamas ascende como força política naquela região muito tardiamente. Muito tardiamente. A causa palestina é principalmente defendida por forças seculares. Existem grupos da Palestina, de defensores da causa que são seculares, que são homossexuais. É isso aí. E não é dizer, mas eles são homossexuais, então eles não são assassinados? Não, não são. Não é Mas assim. é porque. Não, mas aí, professor, assim. Não. essas forças seculares são progressistas que são anti-americanas. E como os Estados Unidos que coloca Israel como força, é tipo o PCO. Por que o PCO defende o Hamas? Não é tipo PCO. São forças seculares. A autoridade palestina é secular. O Fatah era secular. A OLP era secular. Os vários grupos de combate guerrilheiros que estavam lá antes da ascensão do Hamas eram seculares. O maior dos próceres da causa palestina, que depois foi, em grande medida, perdeu a sua autoridade sobre o próprio povo palestino, e que eu não gostava, porque eu achava que, no fundo, era um corrupto. E depois se demonstrou sendo um corrupto mesmo. Era o Yasser Arafat, como eu acabei de falar, que era um marxista, que era um secular. Então, tem vários e vários grupos que atuam hoje lá na região e fora da região, em diversos outros países árabes e em países ocidentais, que são grupos seculares e que têm na sua constituição mulheres, feministas, marxistas, progressistas, liberais, republicanos, homossexuais, tem de tudo. E se você olha a história da Palestina, a Palestina é um lugar muito mais, pelo menos era, né, um lugar muito mais tolerante à sexualidade. Mas é verdade. Não casa com a realidade que você fala. Mas você não conhece a realidade, rapaz. Quando você, professor, você falou que eu fui racista em chamar o povo de bárbaro. Vocês desconhecem a realidade das coisas, mas eu estou falando coisas reais. Hamas não é bárbaro. Eu falei no meu Twitter que a Revolução de Khomeini, que ocorreu em 1979, derrubou um regime que era um regime opressivo. Eu falei isso no Twitter. E as pessoas se insurgiram. E vai, que absurdo! Você está louco! Não tem nada a ver! E não sei o quê! E você tá maluco! E isso é uma grande mentira. Então eu vou lhe fazer. Você pode colocar coisas, porque a gente pode fazer reacts. Então eu posso colocar coisas no Google. Você não vai dizer que o Google. Agora vocês não vão dizer que o Google está inventando coisas. Não é isso? Porque eu posso pedir aí uma pesquisa para o Google, para não dizer que eu estou inventando as coisas. Então você coloque aí, por favor, por exemplo, o seguinte nome: SAVAK, no Google, e mostre aí, pessoal. SAVAK. SAVAK, bota aí, para as pessoas verem o que é a SAVAK. A SAVAK era a polícia secreta do governo do Shah do Irã, que oprimia a população iraniana. Esse quê? Leia aí. O SAVAK operou entre 1957 até 1979, quando a dinastia Pahlavi foi derrubada. A organização foi descrita como a instituição mais odiada e temida do Irã antes da Revolução de 79, por causa de sua prática de torturar e executar opositores do regime Pahlavi. Esta época, a época que a SAVAK atuava, SAVAK que foi treinada, isso também não é teoria da conspiração, são fatos históricos, conhecidos, que as pessoas sabem, que foi treinado pelo Mossad e pela CIA. E aí você, mas pode botar aí, SAVAK CIA. Se você quiser botar no Google, você bota lá SAVAK CIA e você vai ver. A SAVAK que foi treinada pelas potências ocidentais, ela era uma polícia secreta que servia para reprimir protestos, entre os quais protestos desarmados, contra o regime do Shah Pahlavi. O que foi esse regime do Shah Pahlavi? O regime do Shah Pahlavi era um regime pró-americano, que tinha uma relação íntima com os Estados Unidos. Por quê? Porque era um dos grandes
vendedores de petróleo para os Estados Unidos e que tinham uma relação próxima com os Estados Unidos. Tão próxima, que os Estados Unidos apoiaram o Shah Pahlavi, mesmo quando ele tomava medidas de prender os clérigos da religião islâmica. Mas então trocou 6 por meia dúzia? Porque a nova revolução também é assim, professor? De proibir a utilização de hijab. As fotos que vocês veem, que os conservadores ocidentais ficam reproduzindo frequentemente, e que mostram assim, as mulheres antigamente usavam minissaia, agora as mulheres usam hijab, agora elas são oprimidas e antes elas tinham liberdade. E as pessoas fazem esse contraponto, geralmente essa é a antítese. Então, o que fica parecendo para uma pessoa mais ou menos desinformada? Que, bom, antes vigorava uma ampla liberdade, as pessoas podiam usar a roupa que quisessem, tudo mais, elas escolhiam roupas ocidentalizadas, e chegou a Revolução Islâmica, acabou com isso, e agora as mulheres não podem, etc. O que não se conta é o seguinte, que o véu e as roupas islâmicas, elas foram proibidas no Irã. A transformação dos costumes que se viu naquela época não foi natural. Ela não foi assim, a sociedade naturalmente. Não, ela foi uma política de Estado. Proibia-se o véu. Coloque aí no Google de novo. Proibição do véu. Acredito nisso. Então, pois é, proibição do véu. Mas agora é obrigado, né? E aí, qual que é melhor? Você trocou um regime assassino por outro. Você trocou um regime torturador por outro. Qual que é a diferença? A única diferença é a religião aí. A primeira coisa aí Não, a primeira coisa aí é que, veja, esta posição que agora você está desenvolvendo, primeiro, já não é a posição que normalmente a direita tem em relação a esses assuntos. Porque as pessoas de direita, quando vão falar do Irã, elas não falam isso. Tinha um regime opressivo agora, que ela é secular, e agora é um regime opressivo religioso. Não. Elas costumam fazer a seguinte contraposição. Elas fazem esta contraposição. Havia um regime que era secular, democrático e que não era opressivo, e que foi derrubado por uma revolução islâmica opressiva e que não é democrática. Essa é a antítese, que é uma antítese falsa. Estabelecendo que essa é a antítese falsa, agora eu vou falar o que eu acho do Irã. Veja, eu, sinceramente, não vejo que os princípios de liberdade, de expressão, de pensamento religioso, de vestimenta, etc., que a gente tem aqui no Ocidente, sejam princípios conservadores. Esse é o primeiro ponto. Se você retrocede um pouco, é um fato, se você retrocede um pouco na história da civilização ocidental, da civilização europeia, o que é que você vai ver quando você retrocede? E é muito engraçado isso, né? Porque hoje, Júnior, você tem uma proliferação de Zés Cruzadas em tudo que é lugar. Não, os cruzados, bababá, e blá, 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 e por quê? Olha só, no mundo europeu antigo não havia liberdade de profissão religiosa. Ou vocês não sabiam disso? Você não podia ter qualquer crença. Você não podia, por exemplo, chegar no meio da principal cidade da França, na Europa medieval, na Europa dos tempos, nem medieval, na Europa do início da modernidade, do Luís XIV, anterior à Revolução Francesa, você não podia chegar lá e proferir qualquer coisa. Livros que contivessem ataques explícitos à religião cristã, eles eram censurados e queimados. O Leviatã de Thomas Hobbes foi queimado em 1683, em Oxford, foi queimado. O livro dos Três Impostores na França teve a sua circulação proibida. Então, os princípios antigos, reais, não permitiam a plena liberdade de expressão mesmo. Agora, no caso do Irã, o que existe em termos religiosos e em termos, digamos assim, morais ali naquele país? Em termos religiosos, a prática das religiões ditas tradicionais, do Halal Kitab, como está na Sharia, é permitida. Permitida. O que significa dizer isso? Significa dizer que há, no presente momento, comunidades cristãs e comunidades judias no Irã. Isso existe. Isso eu não estou também inventando. É só você botar aí também no Google. Comunidade cristã, comunidade judia. Isso existe. Agora, o Irã persegue minorias religiosas sim.
O Irã prende opositores do regime, prende opositores do regime. O Irã criou uma sociedade que oprime pessoas, criou uma sociedade que oprime pessoas, sobretudo se a gente tem em vista o que é o conjunto de valores ocidentais pelos quais nós regemos a nossa vida. O Irã é um dos países que mais perseguem cristãos do mundo. Persegue cristão. Mas quem são esses cristãos? São cristãos de denominações, geralmente protestantes, ou de denominações que fazem conversão das pessoas. Mas é verdade, eu não estou inventando novamente. Então é isso, não tem liberdade. Se você não tem liberdade para converter as outras pessoas... Eu não estou dizendo que tem liberdade religiosa, mas eu não estou dizendo que... Era o ponto que você estava fazendo. Eu não falei, não. O que eu estava falando era outra coisa. O que eu disse é que no Ocidente antigo não havia liberdade religiosa. A liberdade religiosa, de acordo com os princípios liberais, que é plena, ou seja, aqui no Brasil, você pode se converter ao que você quiser. Se você quiser ser satanista, você pode ser satanista. Se você quiser se converter ao Islã, você se converte hoje ao Islã. Se você quiser se converter ao budismo, você faz o que você quiser. Então você tem plena liberdade religiosa. Nos países muçulmanos, que são regidos sob a Sharia, não existe isso. Porque esse princípio não está na Sharia. O que eu estava falando era outra coisa. O que eu disse é que o princípio de liberdade religiosa, tal como se entende no Ocidente hoje, também não estava nas leis que regiam a civilização europeia. Antes das reformas progressistas decisivas que aconteceram no século XVIII e no século XIX. Então eles estão o quê? Uns 200 anos atrasados? Então, mas aí é que tá. Então, Júnior, mas aí é que tá. Se você acha que 200 anos atrasados ou 300 anos atrasados é um problema constitutivo, então você não pode ser conservador. Se a gente tirasse um print dessa live agora, professor, e mandasse no Twitter, ó, um lado tá defendendo o Irã, outro não. Quem vocês acham que eles iam achar que tava defendendo o Irã? Mas os dois aqui também assim, né? Pode continuar, professor, desculpe te atrapalhar. Mas o que eu tava... Só para concluir. O que eu estava dizendo, sim, é que sim, os países muçulmanos não têm liberdade religiosa, realmente. Não, você não vai achar liberdade religiosa que você desfruta no Brasil ou nos Estados Unidos, no Irã, nem na Arábia Saudita, nem na Mauritânia, nem no Paquistão, nem em tantos e tantos outros países muçulmanos. E é por isso que quando você olha as listas que são feitas pelo Departamento de Estados Unidos e pelos grupos que fazem estatísticas de liberdade religiosa, você vai ver que os países que menos têm liberdade religiosa, em geral, são muçulmanos. Por quê? Porque, de fato, a Sharia não dá liberdade religiosa plena. Nunca deu. Isso está na Sharia. Isso é a Sharia. Ela dá uma liberdade religiosa mitigada e limitada. Limitada a quê? A certas comunidades que já existiam naquele lugar e que foram preservadas. E isso mais ou menos nos termos de um antigo pacto, que é o Pacto de Omar, que é, digamos assim, o primeiro documento oficial para regularizar as questões religiosas de outras religiões, de praticantes de outras religiões. Então é assim que funciona. Mas o que eu quero chamar a atenção é que, veja, se essa Constituição causa tanta raiva nas pessoas, se as pessoas ficam tão indignadas, se elas acham isso tão absurdo, quanto de fato elas acham, então é porque elas não são conservadoras de fato. O que eu estou querendo dizer em última instância é, os valores pelos quais os conservadores ocidentais lutam, mas isso é uma coisa muito profunda, Júnior, e por isso que os conservadores... Não faz sentido. Depois que eu terminar, eu vou falar. Isso faz todo sentido, e é esse o motivo pelo qual vocês, conservadores ocidentais, e aí eu falo vocês porque a minha mentalidade é outra, embora eu esteja aqui no Brasil, coisa e tal, e antes que alguém mal intencionado venha falar coisas, eu não pretendo que o Brasil se islamize, eu não pretendo alterar a Constituição do Brasil, não precisamos fazer nada. O Brasil é um país secularizado, é um país do jeito que está, é democrático, é assim, e é assim que eu acho que ele tem que ser, porque é assim que ele é, e qualquer outro tipo de ideia seria simplesmente uma loucura, seria algo translocado, querer imaginar um planejamento, enfim, maquiavélico e sem sentido para o Brasil, beleza? Então eu sempre faço essa distinção. Mas o problema é que as pessoas que têm na base do seu ideário conservador esta mentalidade, o que de fato elas estão almejando? Elas almejam, com o conservadorismo delas, uma sociedade iluminista. Uma sociedade, no fundo, liberal. Uma sociedade que é, no fundo, a base do progressismo. O progressismo tem uma raiz, Júnior, muito profunda, muito antiga.
Não é uma coisa que surgiu agora da cultura woke. O progressismo está na essência da civilização ocidental há muitos séculos. Essa é a civilização ocidental é a civilização que desconstituiu as estruturas de poder do mundo antigo, que derrubou a monarquia, que derrubou o altar, que secularizou a esfera pública inteira, que tirou a religião das estruturas de poder, que confinou a religião a uma crença subjetiva privada que você pode ter ou não ter, mas que não tem nenhuma influência na esfera pública mais decisiva. Foi essa civilização. E essa civilização fez isso, cara, pelas grandes revoluções constituintes da modernidade. Pela Revolução Americana, pela Revolução Francesa, pela Revolução Gloriosa Inglesa, pelas reformas do século XVIII, pelas reformas que prosseguiram no século XIX. Essa é a essência do progressismo. Então, ao se erguer contra o progressismo atual, ou seja, as últimas gerações do progressismo, os últimos estágios desse ciclo progressista, as pessoas imaginam que estão conseguindo recuperar alguma, mas elas não estão recuperando nada. E elas necessariamente não vão recuperar, porque a mentalidade delas é profundamente moderna, é toda moderna. É completamente moderna. E é por isso que eu não acho, fechando aqui o meu comentário de vez, que a grande batalha pela modernidade, coisa e tal, é uma batalha do Ocidente. Não, meu filho, o Ocidente é a modernidade. Essa batalha pela modernidade é uma batalha do Oriente, não é do Ocidente. O Ocidente já é um lado da batalha, ele é o lado da modernidade, ele é o lado do progressismo. Sinto muito, assim, vocês não gostam dessa coisa, a cultura woke, os LGBTs, todo mundo, não gosta. Mas a grande verdade é que o Ocidente é isso, cara. Constitutivamente já é isso. Desde sempre. Essas coisas que vocês veem agora, é apenas um pequeno desdobramento tardio de uma longa cadeia de desdobramentos progressistas que nos levam até agora. E é por isso que vocês nunca vão conseguir sair daí. E por isso vocês vão sempre perder. E os progressistas sempre vão avançar. E os conservadores sempre vão ficar chorando e reclamando e se lamentando. E nunca vão conseguir nada na prática. Mas é isso. Agora, o meu ponto, eu acho que o professor... tô tendo um retorno aí. Alô, alô? Não, agora melhorou. Oi, tô ouvindo. Eu acho que o professor, para poder, vamos dizer, atacar o conservadorismo ocidental ou trazer ele para o lado do conservadorismo muçulmano, pega só o fato dos costumes, não pega a parte do governo, não pega a parte de você ser uma pessoa cética ou aos poderes do governo, porque você está defendendo, beleza, nos costumes o conservadorismo deveria apoiar o Islã, mas é a parte do governo torturar, ou parte do governo ser, sabe, ditaduras, a parte a maioria dos governos islâmicos que tem alguma tem alguma relação, por exemplo, o próprio senhor falou aí que eram comunistas e eram socialistas. É só essa parte do conservadorismo que importa? Só a parte do costume, professor? Não é só isso. Tá, vamos lá. A parte do costume, realmente, eles são muito mais conservadores que o conservadorismo ocidental, mas e o que realmente importa? Tá, vamos lá. Essa leitura que se faz, que é outra leitura muito costumeira, o Pondé faz, um monte de gente faz nessa leitura do conservadorismo. Olha só, ela supostamente estaria baseada aí em uma certa leitura do Edmund Burke, na reflexão que ele faz sobre a Revolução Francesa e tal. Por que eu falo que isso é supostamente? Porque esse não é o pensamento de Burke. Eu vou lhe dar uma informação que talvez assuste você e talvez assuste as pessoas que estão aqui no chat. E também não é algo que eu estou inventando, por favor. Eu li essa obra do Burke várias vezes, conheço ela bem. Até já falei sobre ela no passado lá do MBL, acho que já dei uma aula, alguma coisa assim. Então eu conheço esse texto. E isso é real, isso está neste texto. Há uma nota de rodapé neste texto, escrita pelo próprio Burke, em que ele fala de um panfleteiro, um cara que escrevia panfleto, porque na época, lá no século XVIII, século XVII, era muito comum que as controvérsias políticas fossem realizadas, né, através de panfletos. As pessoas escreviam vários panfletos, enfim. E um desses caras que escreveu um panfleto muito negativo sobre a rainha da França, que Burke defendia assim, ardorosamente.
E ele escreve um panfleto muito duro sobre a rainha da França, sobre a monarquia francesa. Você sabe o que Burke preconiza para o cara que escreveu esse panfleto? Que ele escreveu, olha só, porque ele escreveu um panfleto contra a rainha da França, que ele fosse preso. Que ele fosse preso por escrever um panfleto contra a rainha da França. Tá entendendo o que eu tô falando? Então, assim, veja, quando a gente vai mesmo para os textos da tradição conservadora, de fato, e você deixa de lado certas convenções que estão, enfim, por aí, e você olha a coisa com calma, você vai perceber que tem coisas ali que são, para os padrões da atualidade, assim, assustadoras. Assustadoras. Eu já falei várias vezes, eu já comentei isso no Twitter, isso é um outro assunto que eu comentei, mas aí é sobre costumes, eu não quero voltar. Mas na Inglaterra, no auge da moralidade vitoriana, no século XIX, a prática homossexual, cara, era punida com a cadeia. Você ia pra cadeia, você era preso. Pois é, você era preso. Entendeu? Você era preso. Aí você vai apoiar, então. Não, cara, mas o que eu... Brincadeira, é brincadeira. Não, o que se eu estivesse num país muçulmano, evidentemente eu apoiaria a Sharia. Evidentemente, porque eu não estou. Se eu estiver... Isso não tem a menor dúvida. Isso não é nenhuma questão para mim. Isso assim, para mim, é a coisa mais óbvia do mundo. Agora, sobre governo, etc. Olha só, o verdadeiro governo do conservadorismo, quando o conservadorismo aparece, quando os atores conservadores aparecem, Burke, de Maistre, Gaynes, os primeiros doutrinários conservadores, era o governo da monarquia, minha gente. Era a monarquia aristocrática, com aristocracia posta, com poderes semifeudais de aplicação da lei em medidas muitíssimo mais severas do que qualquer coisa que a gente pode imaginar. Isso em termos de sistema penal, de estrutura econômica, que era estrutura fundamentalmente fundiária e agrária. Era isso, cara, era outra coisa. Era uma realidade tão completamente diferente daquela sob a qual nós vivemos hoje, que não dá para comparar. Então a coisa, ela se transformou muito, e o modo de entender a questão política muda muito, porque aí está, as pessoas, por exemplo, elas falam coisas muito simplificadas sobre a questão da prudência, do ceticismo. Ah, não, porque o conservador ele é um cético em relação à política, e ele é um cético. O que o Burke ou o Oakeshott está falando quando eles dizem que o conservador é um cético em relação à política, ou que ele tem uma disposição conservadora, e ele não é um ideólogo, é basicamente o seguinte, é uma defesa dos estadistas de sangue. Essa é a primeira coisa. O que Burke defende, o que boa parte da tradição conservadora do século XIX, praticamente toda, defende, é a nobreza de sangue, que tinha um controle efetivo do poder. Ou seja, a galera que estava na Câmara dos Lords, os Old Boroughs ingleses, a nobreza polonesa, a nobreza germânica, que só vai, por exemplo, se atenuar muito tempo depois da Primeira Guerra Mundial. Então é outra, sabe, é outra coisa, realmente é outra coisa, não tem nada a ver. O fato é, esse conservadorismo de hoje, que é edulcorado, mas ele é simplesmente, cara, uma espécie de liberalismo um pouco menos progressista do que o progressismo que está aí, e é isso. E as pessoas acham que isso vai conter a marcha progressista. Não vai conter nada, cara. Isso não vai conter, infelizmente, nada. Mas vamos falar um pouco sobre... Bom, 1.200 pessoas, chegamos às 1.200 pessoas. Fico muito feliz com essa discussão, trouxe várias coisas interessantes. Concordo com a parte do conservadorismo ser um liberalismo, um progressismo hoje em dia, mas não concordo, eu acho que o Irã é muito ruim. É muito ruim. Aqui é Israel. Tô brincando também, dane-se Israel, tô nem aí, só. Tô nem aí com Israel.